O Pod Concurseiro de hoje é sobre carreiras. Hoje trouxemos o defensor público do DF, Vinícius Reis, para falar sobre a carreira de defensoria pública e como fazer para se preparar para essa carreira e o que o concurseiro pode esperar também da carreira de defensor. Primeiro, Vinícius, eu queria que você apresentasse, falasse um pouco da sua jornada. Eu sou Vinícius Reis, eu sou defensor já há 14 anos aqui no Distrito Federal, faço agora no final de 2023. Minha jornada como concurseiro e como servidor público é uma jornada já de longa data, porque, na verdade, desde criança, por assim dizer, de adolescente, ainda muito novo, eu já tinha essa experiência de fazer provas para conseguir alguma vaga que fosse no colégio. E eu vejo que isso que aconteceu na minha infância acabou perdurando pela minha vida, de estar sempre disputando vaga para alguma coisa, fazendo prova. Isso foi me motivando a estudar desde criança. Então, eu não posso dizer que o meu ingresso na Defensoria Pública decorreu unicamente da época que eu estudei para o concurso da Defensoria Pública. Meu ingresso na Defensoria Pública, eu acho que veio de um histórico de desde pequeno ter que disputar prova, concurso, incentivado pelos meus pais. Isso acabou gerando aprovação e hoje eu trabalho também com o universo de concurso público, ministrando aula e também preparando pessoas para a prova oral, que é outro assunto que a gente vai trabalhar hoje de uma forma bem objetiva. Mas, Rose, sobre essa questão de fazer provas. Eu me lembro, ainda com 13 anos de idade, que abriu um concurso público, e esse foi o primeiro concurso público da minha vida, eu tinha 13 anos, para ingressar no colégio Pedro II, que é aquele colégio que está na Constituição Federal, que dizem que não deveria estar, porque não é assunto para estar na Constituição, mas está. Nessa época abriu um concurso e eu não tinha a menor noção de concorrência, quantas pessoas iriam fazer, relação candidato-vaga, nada disso. Eu tinha 13 anos de idade, isso era o quê? 1993, 94. Tinha 14 anos de idade, 1994. E aí abriu esse concurso. Como era a minha forma de preparação? Só para você ter uma ideia. Era uma senhora que, na cozinha da casa dela, ela preparava pessoas para fazer prova para colégios no Rio de Janeiro, que era onde eu morava. Eu sou baiano de Salvador, mas eu fui para o Rio ainda com 11 anos de idade. Ela tinha uma mesa na cozinha, a gente chegava lá de tarde, depois do almoço, ela passava um monte de exercício lá, de livro e tal, não sei o quê, e a galera ficava a tarde toda fazendo dever de casa ali, exercício, para os colégios que tinham no Rio de Janeiro. Pedro II, tinha na época o Cefet, que hoje é o Instituto Federal. Enfim, e também dava aula de reforço para criança que tinha dificuldade na escola ou que queria ter um aprendizado a mais. Enfim, fiz essa prova para entrar no Colégio Pedro II. Não, repito, eu não tinha a menor noção do que era concorrência, candidato vaga. Eu sei que eu estava estudando para a prova, eu ia nessa senhora, Dona Leda, o nome dela, me lembro até hoje, e eu ia nela, passava a tarde lá estudando todo dia. Fiquei assim durante uns 6 meses nessa preparação, sem a menor noção, e veja como é interessante. Como eu não tinha a menor noção de que aquela consistência de ficar indo todo dia nela, de tarde, ficando ali de 2 horas da tarde até 6 horas da tarde estudando, era 4 horas por dia que eu ficava lá. Foi criando o hábito, né? Exatamente. O que aconteceu? Abriu essa prova do Pedro II, que era uma prova concorridíssima no Rio de Janeiro. Tipo, a cidade toda, todos os pais queriam seu filho estudando de graça no colégio federal. Então, assim, se eu fosse dizer quantos candidatos concorreram para essa prova, certamente mais de 10 mil. Certamente mais de 10 mil na época para ingressar no ensino médio. Fiz essa prova, viajei, fui passar férias em Salvador, sem qualquer pretensão de aprovação propriamente, eu não estava ansioso para querer passar,
eu me preparei para a prova e fui fazer a prova, mas nem de perto com o que eu passei quando eu estudei para concurso público. Eu não tinha muita noção e também não era uma coisa que meu sonho é estudar no Pedro II, nada disso. Estou em Salvador, na época não existia internet, WhatsApp, nada disso, estava lá passando férias. Meu pai ligou para minha avó e eu estava dormindo na hora e ele falou que tinha comprado o jornal e que estava lá meu nome, que eu tinha sido aprovado em segundo lugar nesse concurso para ingressar no Pedro II. Nossa! Quando eu não tinha a menor noção de que o meu desempenho tinha sido tão bom a ponto de eu conseguir um segundo lugar. Eu não estava nem preocupado, eu tinha até meio que esquecido essa prova. E a sua sensação de receber essa notícia? Não, foi uma Como é que sensação foi? maravilhosa, uma sensação muito boa, assim, não vou te dizer que era um sonho, foi uma prova que meu pai queria que eu fizesse para poder estudar de graça no Colégio Federal, já que eu até então estudava na escola particular, que ele tinha a dificuldade dele de pagar. Pronto, aí deu certo, entrei nesse colégio, passei lá os 3 anos e tal, não vou te dizer que assim, estudei enquanto estava lá, né? Levei assim, meio que empurrei com a barriga meu ensino médio, mas aí que tá, eu confiava assim numa vocação para fazer prova. E aquilo me despertou para a ideia de que estudando você consegue o resultado. Basta que se tenha uma consistência. E naquela época, como adolescente, eu já tinha esse tipo de pensamento. Foi quando chegou na época do ensino médio e abriu o vestibular para as universidades públicas do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro são 4 universidades públicas para direito, eram 4 na minha época. A Federal Fluminense, a UERJ, a Unirio e a UFRJ. E o sonho de todo mundo que fazia vestibular para direito, que foi a minha opção, e por que eu escolhi direito na época? Escolhi direito porque eu gostava de ler e escrever. Gostava de ler e escrever. E também meu pai já tinha dito, ó, faça direito, porque tem concurso público, você gosta de fazer prova, gosta de ler e de escrever, eu acho que é o melhor caminho aí você fazer direito. E tinha alguém na sua família com essa formação? Ninguém na minha família com essa formação, ninguém, assim, aliás, são raras as pessoas até com nível superior na minha família. E em direito, não tinha ninguém. Ninguém próximo, ao menos. Tinha parente distante, mas ninguém próximo. Parente que eu nem conhecia, que eu sabia que era formado em direito. Aí meu pai me deu essa... Ah, tem concurso público em direito e tal, não sei o quê. Beleza. Lá vai eu fazer vestibular para direito. Me inscrevi nas universidades públicas e quando eu fui fazer minha inscrição na PUC, era meu pai que pagava as inscrições. A PUC é uma universidade privada, é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é um nível excelente também de universidade. Normalmente, assim, o pessoal que estuda lá nem gosta muito que fale isso, mas, de fato, o que acontecia, ao menos na minha época, é a pessoa não era aprovada nas públicas, geralmente ela recorria para ir para a PUC. Mas, assim, eu devo reconhecer que alguns cursos lá são tão bons que não tem nem essa questão, porque muita gente também vai para lá por opção, prefere a particular do que ir para a pública. Então, não é nenhum tipo de depreciação à faculdade que eu estou falando aqui. Mas aí, quando eu fui pedir o dinheiro para fazer para a universidade privada, meu pai falou que não ia me dar. Que a minha obrigação era passar na universidade pública. Eu falei, pai, mas pode ser que eu não passe. Eu vou ter que estudar na universidade particular. Ele falou, não, mas aí você não vai ter ninguém para pagar a sua mensalidade. Ou seja, você ia ter só o plano A. Exatamente. Ele falou, não vou te dar o dinheiro, porque se você passar, você vai querer estudar lá e eu não vou pagar. E aí a gente vai entrar num problema aqui, porque você vai querer ir e eu não vou pagar. Aí ele... O coach. Exatamente. E aí qual foi o problema? Não fiz esse vestibular para a universidade privada, só fiz para as 4 públicas. Mas, Rose, nesse ano do vestibular, eu passava o dia estudando. E vou te falar até, não é algo que eu recomendo, deixava de ir para a escola para ficar em casa estudando. Porque na minha cabeça, muitas vezes eu ia para a escola perder tempo. Eu fiz isso também. Entendeu? Eu entendo. Exato. Porque é como se a gente adiantasse um pouco mais o assunto em casa, aprofundasse mais. Você vai chegar na escola para o professor falar uma coisa que você já está ali estudando há um tempão, ele vai introduzir um assunto que você já estudou em casa
E esse espírito autodidata, eu acho que é muito importante para o concurseiro também. É claro que você precisa de pessoas que ajudam na sua caminhada, óbvio. Agora, se você também não tiver a autoiniciativa de ser autodidata, de correr atrás, sem precisar também de outras pessoas, isso vai te ajudar muito. E eu já tinha esse espírito desde a minha adolescência, de que, assim, hoje eu sou professor e até meio parece contraditório dizer isso, mas eu acho que o professor é um facilitador. Ele está ali para facilitar a sua jornada, mas na verdade quem a constrói é você. E eu ia para a escola, muitas vezes com a sensação de estar perdendo tempo. Tive até problema lá de reprovação por falta no terceiro ano do ensino médio, mas porque minhas notas eram altas. E isso acabou que no conselho de classe lá me liberaram. Resultado, fiz aí os vestibulares para direito e acabei sendo aprovado nas 4 universidades públicas. E na época o sonho de todo mundo que fazia direito era estudar na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi tida como a melhor faculdade de direito do Rio. E deu tudo certo para mim. A UERJ, eu fiquei na 7ª colocação no vestibular, ingressei com o maior orgulho do mundo por ter conseguido entrar numa universidade que era muito almejada, e foi onde eu passei meus 5 anos estudando direito. Mas assim, o que foi muito legal nessa época? O vestibular era um vestibular bem difícil de se entrar, e eu tive a oportunidade de estar numa turma relativamente pequena, de 75 pessoas, uma turma onde você tem ali as pessoas que passaram no vestibular, que eram pessoas já com histórico de estudo desde criança. Então, passei aqueles 5 anos convivendo com pessoas que realmente gostavam de estudar. E pessoas comuns, que viviam, que surfavam, que viajavam, que iam para a noitada e que tinham sua vida, mas gostavam de estudar. Então, outro ponto, um outro dogma que deve ser quebrado, o de que a pessoa que estuda, ela também não faz outras coisas na vida. E eu conheci pessoas que realmente estudam e que aproveitavam a vida muito mais do que pessoas que não querem nada com o estudo, no sentido de se divertir mesmo. Então, esse dogma de que o estudo necessariamente vai te levar à abdicação dos prazeres da vida, isso é uma coisa que eu não concordo. E depois que eu entrei na UERJ, eu vi exatamente isso. Eu vi pessoas completamente descoladas, surfista, e gente que ia pra noitada, e gente que jogava bola, e gente que era do vôlei, e que também estudavam, e que levavam os estudos a sério. Resultado disso, hoje, quando eu olho para as pessoas que se formaram junto comigo, praticamente está todo mundo em cargo público top. E quem foi para a advocacia também se deu bem. Então, assim, o que eu mais tenho hoje é amigo da faculdade, que é magistrado, que é juiz federal, que é promotor, procurador da República. O povo todo se deu bem. Mas isso por quê? Histórico de estudar desde pequeno, estudar na adolescência, estudar durante a faculdade, e as coisas acabam acontecendo. Mas eu não quero, com isso, tirar a esperança de pessoas que eventualmente não tenham tido esse histórico, porque também conheço pessoas que não tiveram esse histórico no passado e que depois recuperaram o tempo perdido, estudaram e se deram bem também. Conheço pessoas com esse tipo de história. Então eu vejo assim, leva vantagem aquele que começou muito antes, de preferência que começou quando criança. Agora, também é possível para aqueles que depois resolveram correr atrás do tempo perdido e também alcançaram seus objetivos. Então, para mim, essa história de concurso, ela começou desde cedo. E por que a Defensoria Pública? Ao chegar ao final da faculdade, eu já tinha um interesse maior por determinadas disciplinas, principalmente direito penal e processo penal. Durante a faculdade, eu cheguei a ser monitor de direito penal num processo seletivo interno, e isso me deu o interesse de seguir carreiras que pudessem me permitir trabalhar com direito penal. A Defensoria Pública era uma delas. Comecei a olhar para a magistratura, Defensoria, Ministério Público. Assim que eu me graduei, a carreira que eu almejava, que era a magistratura, passou a exigir 3 anos de experiência profissional para ingresso. Sim. Porém, a Defensoria ainda não exigia
esses 3 anos. Hoje já exige, mas naquela época não exigia ainda. A primeira carreira a exigir isso foi a magistratura. E aí o que aconteceu? Eu pensei comigo, como eu não posso ainda eventualmente passar para juiz, eu vou então fazer concurso para as carreiras que permitem que eu possa ingressar antes desses 3 anos se eu vier a passar. Eu fui fazendo prova. Fiz prova para Ministério Público do Rio de Janeiro, promotor de justiça, não passei, fiquei na primeira fase. Fiz prova para defensor público do Espírito Santo, não passei, também fiquei na primeira fase. Fiz prova para o Ministério Público de Minas Gerais, também não passei, fiquei na primeira fase. Ao longo de 2 anos, eu contabilizei outro dia, eu fiz 11 concursos. E desses 11, acabei passando em 2 que seriam concursos para o resto da vida, eu diria. Que foi o concurso para advogado do BNDES, onde eu atuei lá por 2 anos como advogado. E pouco depois passei no concurso para a Defensoria do Distrito Federal, onde demorei ainda um pouco para ser empossado, porque as nomeações foram ocorrendo aos poucos. Não era exatamente, veja, quando eu estudei para concurso, não que eu tivesse o sonho de ingressar na Defensoria Pública. Não havia dentro de mim, meu sonho é ser defensor público. Meu sonho era passar num concurso bom, que me desse prazer em trabalhar, me desse a minha independência financeira e que me permitisse ficar tranquilo para o resto da vida e eu gostar daquilo que eu fazia. Quando eu passei para defensor público e aqui no Distrito Federal, foi uma alegria imensa, porque eu pensei comigo, eu vou ter tudo o que eu queria. Eu queria passar num cargo que eu gostasse do trabalho, que fosse bom, que pagasse um bom salário, e no Distrito Federal veio um plus, que era a possibilidade de morar em Brasília e poder trabalhar em qualquer lugar aqui do Distrito Federal, morando num lugar só. Antes da defensoria do DF, você tinha feito outro concurso de defensoria? Fiz um único concurso de defensoria, que foi a Defensoria do Espírito Santo. Eu fiquei na primeira fase, até cheguei perto da nota de corte, mas não foi suficiente. Isso foi o quê? 5 meses antes de eu fazer a prova aqui do Distrito Federal. Essa do Espírito Santo eu devo ter feito em maio de 2006. A do Distrito Federal eu fiz em outubro de 2006. Então foi a diferença de 5 meses. Mas quando eu fiquei nessa nota de corte no Espírito Santo, eu pensei comigo, agora eu vou estudar sério. Porque assim, eu cheguei muito perto, mas não fui para a segunda fase. Quando abriu esse edital do Distrito Federal, acho que junho ou julho de 2006, pouco depois de eu ter feito a prova do Espírito Santo, abriu o edital aqui do DF, com prova em outubro, aí eu mergulhei no estudo assim de uma maneira que foi a época da minha vida que eu certamente mais estudei para fazer a prova daqui. Então, isso motiva também, né, Vinícius? Sim. Eu vim para cá muito confiante de que as coisas iam dar certo. E eu não conhecia Brasília. Eu vim para cá fazer a prova, não conhecia a cidade. E vim e adorei. Como eu estava estudando muito e tal, acabou dando tudo certo. Eu fui até todas as fases do concurso e passei. Agora, sobre essa questão que você perguntou, quantos concursos de defensoria eu fiz? Eu fiz um e aqui foi o segundo e eu passei. Mas eu preciso também deixar claro que a minha realidade é a realidade do ano de 2006. Não que fosse fácil, mas não é como é hoje. Não era como é hoje. Porque hoje eu devo reconhecer que os concursos estão muito mais difíceis, a ponto de uma pessoa precisar escolher determinado tipo de concurso para fazer, porque senão a chance de aprovação dela reduz muito. Na minha época, era comum as pessoas estudarem para concursos jurídicos, magistratura, MP, passar em mais de um, passar na AGU, que hoje é um concurso completamente diferente da defensoria, mas, por exemplo, os meus colegas hoje, da minha época, que entraram na defensoria, vários também passaram na mesma época para AGU e procurador federal. E o que hoje exige uma preparação específica, exatamente, né? Hoje em dia, o camarada não consegue mais fazer defensoria e AGU e ir bem nos dois.
Na época era comum passar nos dois. Era uma coisa comum. Ou seja, o concurso hoje ele está muito mais nichado, porque ele tem cada vez mais matérias específicas daquela carreira, ele tem cada vez mais pessoas obcecadas por aquele tipo de trabalho, de carreira, e você, se não se dedicar para aquilo especificamente, ficar atirando para todos os lados, sua chance é de não passar em nenhum. Sim. E aí o que acontece? Para dar uma motivação até para o pessoal que faz concurso hoje. Saber que está muito difícil, que não é você que não tem capacidade de passar, porque às vezes a pessoa fica com essa neura. Ah, não, eu já estou estudando há muito tempo Se e não acha passo. burro, porque todo mundo Se tá acha passando. burro. A pessoa tem que ver a evolução dela. Ela está evoluindo? Às vezes a evolução não é tão grande, mas ela está evoluindo? Está. Se está evoluindo, com o tempo as coisas virão. Agora, o que eu tenho visto? Na minha época, Rose, era comum. Uma pessoa estudava 2 anos, uma pessoa que tivesse uma base razoável, que levasse a sério o estudo por 2 anos, ela começava nesses 2 anos a realmente disputar a vaga para ser aprovada, nomeada e tomar posse. A média era 2 anos. Pessoas, algumas antes, outras depois, mas a média era essa. Sim. Hoje em dia, a média tem sido 5 anos. Eu sigo alguns perfis no Instagram de pessoas que fazem lá o relato da sua história de sucesso e tal. Quando você vai ver o momento que a pessoa começou do zero para estudar, até o momento que ela passa num concurso de magistratura, por exemplo, 5 anos. E defensoria, a mesma coisa, MP a mesma coisa, e delegado também tem sido a mesma coisa. O mesmo nível de dificuldade. O que tem mudado de um concurso para o outro são as matérias que aquela instituição escolheu para que o candidato estude. Mas se você hoje tiver um primeiro colocado no concurso da magistratura, ele vai fazer um concurso de defensoria e provavelmente não vai passar da primeira fase, e vice-versa. Se tiver um primeiro colocado de defensoria, se ele fizer um concurso de magistratura, ele provavelmente não passa da primeira fase. Por quê? Porque vai mudar tanto. Você muda aí 3, 4, 5 matérias de uma carreira para outra, e aquelas que são iguais têm um enfoque diferente. Então, direito penal não é o mesmo que cai para juiz e cai para defensor. Porque para defensor você tem que ter um pensamento voltado para a defesa das pessoas, e para juiz você tem que ter um pensamento voltado para julgar. E tem que pensar bastante, porque às vezes o concurseiro quer migrar de área no meio do caminho e não leva em consideração esses atrasos de recomeçar uma matéria que já estudou, já que a cobrança pode ser diferente, né? Incluir novas matérias que são mais relevantes para o concurso novo do que o que você já estava bem. Isso. E por insegurança parou de estudar, porque achou que não era o seu cargo, né? Não era para você. E migrou de área, mas atrasou e acaba ficando 10 anos estudando. Aí é que vai dar vontade de desistir mesmo, né? Eu vejo que a migração é válida quando a pessoa chegou à conclusão de que realmente aquilo para o que ela estuda não é o que ela quer fazer da vida. Não faz Se sentido. ela chegou a essa conclusão, dificilmente ela vai ter motivação para continuar estudando para aquilo. O melhor é que ela migre mesmo. Porém, eu não acho que ela deve migrar pela decepção de não conseguir passar. Ela deve continuar. E até pode acontecer dela ir continuar ali e fazer um concurso parecido, ou um concurso até mais fácil, de nível médio e tal, que ela consiga alcançar pelo menos uma estabilidade ali, o dinheiro também, que é importante nessa preparação, para ela seguir estudando com menos pressão para aquela carreira dos sonhos. Agora, largar o sonho pela frustração de não conseguir passar, eu não vejo como ideal. Eu vejo que a pessoa deve continuar ali buscando. O importante é verificar se ela está evoluindo. Se estiver evoluindo, insistir e pensar que assim, você não pode também ficar estabelecendo tempo como meta para passar. Viver a sua vida, tornar o estudo parte da sua vida, transformar o estudo em algo da sua rotina e continuar vivendo a vida até que o momento aconteça. Eu acho que deve ser esse o caminho.
E para aquele concurseiro que não sabe o que é defensoria pública e está interessado pelo tema, o que é ser um defensor público? Qual o papel dele na sociedade? O que o concurseiro pode esperar dessa profissão? Excelente pergunta, porque quando se fala em concurso público, muitas vezes o que vem à cabeça é: eu quero estabilidade, quero um emprego onde eu não vou ser demitido e onde eu vou ter um bom salário. Muita gente pensa Basicamente. dessa forma. Na defensoria pública, esse tipo de pensamento, unicamente, porque eu não vejo nada de ilegítimo uma pessoa pensar que ela quer um bom emprego com excelente salário e que ela tenha dificuldade para ser demitida. Eu acho que isso é legítimo. Só que, quando se trata de defensoria pública, a pessoa que tiver só esse pensamento não será um bom profissional, porque a defensoria pública exige que essa pessoa se entregue à necessidade da coletividade. A gente pensa no outro, no momento em que está ali atendendo, no momento em que está fazendo uma petição. Pensa em se doar para dar o melhor de si, para atender o que pessoas que realmente precisam esperam de você. Então, hoje, como defensor, o que eu vejo? Para mim, no momento que eu estou ali atendendo uma pessoa que tem um problema que muitas vezes eu não consigo dimensionar em razão da vida que eu tenho, eu preciso me doar para ela, entendê-la e dar o melhor de mim para que eu possa atendê-la e fazer o melhor trabalho possível. Por exemplo, não pode ser defensor uma pessoa que não gosta de atender o público. Essa pessoa não pode entrar na carreira, porque a essência da defensoria pública é lidar com o público. E lidar com o público que precisa de pessoas pobres, que às vezes vão ter uma dificuldade até de comunicar, de fazer entender qual é o problema dela. Você precisa ter essa sensibilidade para entender o que a pessoa está querendo dizer para você. E como se comunicar com essa pessoa também. E como se comunicar, porque você também não pode ter uma comunicação usando ali palavras rebuscadas e termos jurídicos que essa pessoa não vai entender. A gente tem que ter também a sensibilidade de deixar o juridiquês um pouco de lado, conversar. Não pode ter uma comunicação usando ali palavra popular possível para que essa pessoa entenda a realidade do problema dela e qual é a solução ou não que a gente vai ter para esse problema. Então, o defensor, eu vejo que ele precisa ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Se não tiver esse tipo de vocação, é melhor não fazer um concurso. E já teve alguma situação, como curiosidade, de você estar com um caso e que houve um conflito com seus valores pessoais, né? Não. E na hora de como decidir, como atuar? Nunca aconteceu. Na verdade, assim, eu vejo que para evitar esse tipo de conflito, porque as pessoas Né? não. E na hora. O estuprador. Confundindo a defesa do estuprador com a defesa do estupro como conduta. Certo. Compreendeu? Que são coisas completamente diferentes. Por que eu digo que nunca houve esse tipo de conflito? Porque desde que eu tomei posse, já era muito claro para mim que uma coisa é a minha atuação técnica, a minha atuação profissional. Outra coisa completamente diferente é a conduta de quem está sendo defendido. Desde que eu entrei na defensoria, sempre atuei na área criminal. E na área criminal você vai atuar, muitas vezes, na maioria das vezes, defendendo pessoas que praticaram crimes de verdade. É uma minoria ali que você tem uma inocência pura de um erro que o Estado cometeu. São poucos casos. Você até tem processo em que você discute a inocência daquela pessoa, porque realmente é uma situação controvertida ali se ela é culpada ou não. Aquela inocência pura do equívoco do Estado, que foi um absurdo, são poucos casos. É uma porcentagem pequena. A gente muitas vezes vai defender mesmo pessoas que cometeram crimes graves, que cometeram crimes bárbaros, mas faz parte de um Estado democrático que toda pessoa, independente da gravidade do crime que ela cometeu, tenha uma defesa técnica de qualidade. E o meu trabalho é exatamente fornecer essa defesa técnica, sem misturar meus valores morais ou pessoais com o tipo de defesa técnica que eu vou fazer. Que não significa que eu estou concordando com o que a pessoa fez, mas que significa que ela, ao responder por aquele crime, ela tem o direito de que o processo
seja conduzido por um juiz imparcial, de que ela tenha o direito de defesa e de que eu possa fazer as perguntas para as testemunhas e juntar as provas que eu precisar no processo. Então, é isso. Por isso que eu penso que eu nunca tive, em 14 anos de defensoria, nenhum tipo de conflito ou de peso na consciência Sim. por estar fazendo algum tipo de defesa, independentemente do crime que a pessoa tenha cometido. Uma coisa que eu observo diante de colegas que estudam para a área jurídica, né? E até como na área de controle, né? Que era a minha área de auditoria. Que muitas vezes o concurseiro não se prepara para o exercício. Ele se limita apenas ao conteúdo que vai ser cobrado na prova. Não procura saber o que é a atividade desse profissional, né, desse cargo. Não entende que a sua saúde mental é importante na atuação desse cargo. Com certeza. E muitas vezes abre mão da própria saúde em prol dos estudos em uma velocidade além do que o seu corpo é capaz de fazer no uso de automedicação, né? A gente teve até um episódio sobre isso, o perigo da automedicação nos estudos. E nisso vai trazendo problemas emocionais e mentais, né? Porque pode desenvolver uma depressão, né? Esses medicamentos. E na hora quando finalmente passa no concurso dos sonhos, essa pessoa só estava preparada para o conteúdo do edital. Ela não estava preparada mentalmente ou, durante esse processo do concurso público, se preparar para o exercício. Porque, por exemplo, no meu caso, antes de ser nomeada na CGU, quando eu vi que, né, já estava na lista, já poderia ser... algumas coisas, como o café, né, eu tomava muito à noite, aí eu dormia pouco, né, eu não tomava essas medicações, mas a cafeína interfere. Com certeza. E daí eu fui prestar atenção mais no meu corpo para que eu regulasse esse sono e me sentisse mais saudável. E como auditora, né, a sociedade, eu me imaginava, né, como a sociedade esperaria uma auditora exercendo sua atividade. E fui atrás de cursos, além de edital, né? Já tinha passado minha prova. Claro. Fui atrás de cursos de como me tornar uma técnica, Sim. né? Uma auditora em excelência, né? E claro que durante o exercício a gente vai vendo outros cursos. Mas eu estava me preparando para o exercício, né? E muitas vezes eu vejo concurseiros estudando para ser juiz, por exemplo, e não consegue imaginar que ele muitas vezes vai parar no interior, né? De um estado não, esse lugar é muito pobre, né? Quer estar estudando para a defensoria, mas o público que vai ser atendido, a pessoa tem que lidar com pessoas pobres. E não para pensar nisso, que pensar nisso, para mim, é se preparar para o exercício. Com certeza, eu não tenho dúvida. E eu penso que o próprio concurso público, ele tem condições de adotar mecanismos para selecionar essas pessoas. Pelo próprio espírito que a prova trouxer, pelos critérios que são adotados nas fases do concurso, é claro que não vai ser perfeito, mas eu vejo que o concurso ele já pode ajudar nessa filtragem, com mais provas práticas. Na defensoria, por exemplo, algumas iniciativas que eu vi nos últimos anos ajudam para selecionar quem será um bom profissional no futuro. Então, as provas elas têm adotado disciplinas muito mais voltadas para ter essa sensibilidade com o público. Foi introduzida a disciplina de direitos humanos, colocando um nível de dificuldade bem interessante para os candidatos que querem ingressar. Matérias relacionadas à humanística. A gente tem na última etapa de vários concursos da defensoria uma prova de tribuna, que é a simulação de uma defesa no júri, que a pessoa tem que fazer. E tem gente que entra na defensoria atualmente que não quer fazer júri, e às vezes é uma necessidade, porque a pessoa no início de carreira ela não tem muito o que escolher, mas ela não quer fazer. E essas filtragens que o concurso público pode fazer já podem ajudar. E eu concordo com você, uma coisa que eu acho que a pessoa deve fazer enquanto ela está se preparando, e não se preocupar somente com o status que eventual cargo possa trazer, mas é o seguinte, uma coisa que ajuda.
pessoa quer ser da CGU, certo? Então, eu tenho certeza que uma pessoa que hoje chegar lá na CGU e conversar com você, Rose, eu quero estudar para a CGU. Você pode me dizer um pouco como é o seu trabalho aqui? Eu posso acompanhar um pouco aqui da sua rotina, vindo aqui de vez em quando para ver o que você faz? Eu tenho certeza que qualquer profissional de qualquer instituição vai dar um bem-vindo a essa pessoa se ela quiser saber. Quer ser juiz? Vai assistir a audiência. Vai ver como é que é o trabalho de um juiz, se você se identifica com aquilo ali. Eu me identifiquei com o trabalho da Defensoria Pública durante a faculdade, indo assistir a várias sessões do Tribunal do Júri. E aquilo me deu vontade de um dia querer fazer júri. E ser defensor era algo que eu pensava, pô, se eu for defensor vai ser legal que eu vou poder fazer júri. E quando eu entrei na Interessante. Defensoria do Distrito Federal, a única vaga que tinha disponível para mim naquela data que eu tomei posse era o Tribunal do Júri da Ceilândia. Uau. E eu me lembro até hoje, porque o defensor que era responsável por essa distribuição das vagas, que ele estava exercendo esse cargo na época, ele me falou dessa vaga no júri com um certo pesar de que estava me dando uma má notícia. Quando, na verdade, ao receber a notícia, eu gostei da notícia, porque eu queria atuar no Sim. júri, que é uma coisa, em regra, muito rejeitada pelas pessoas que ingressam na carreira como regra. Então, eu vejo que para a pessoa realmente ter a convicção de que ela quer aquilo, é importante que ela pesquise antes o que o profissional faz. E, como você falou, já abrangendo essas dificuldades, porque ela não acha que ela não pode achar que ela vai tomar posse como magistrado no centro Na da capital. capital. Ela vai tomar posse como magistrado provavelmente na cidade mais carente do interior. Então, isso é algo para se pôr na balança também. Se a pessoa quer realmente aquilo, porque o que mais se vê, como foi dito por você, pessoas que às vezes entram e acham que vão alcançar a felicidade ali, quando na verdade pode servir como frustração você ter ingressado em algo que você sempre sonhou e depois verificar que aquilo não te trouxe a felicidade que você achava que ia trazer. Exatamente. Muitos concurseiros, outro ponto que Aham. também abordado, para se chegar a isso, estão recorrendo a medicamentos que fazem mal. Na minha época não existia isso. Uhum. Negócio de Vivance, Levância, essas Ritalina. coisas e tal, né? Esse tipo de coisa que o pessoal... Não se falava nisso na época que eu estudava. Não, ninguém tomava, não existia isso. De ficar tomando coisa para estimular o cérebro a tal coisa. Quais são as consequências disso no médio e no longo prazo? Você quer ser o quê? Um profissional de um cargo com status, com ótimo salário, uma pessoa doente mentalmente? É um Dependente preço que se de paga. medicação, né? Que o Exatamente. psiquiatra falou no último episódio que não tem nem cura essa dependência. Então, imagina um concurseiro chegar nesse nível, né? Uhum. Passar num concurso tão difícil e depois não ter algo irreversível para cuidar, né? Que é a saúde mental que acaba ficando por último plano, né? Muitas vezes Sim, nesse processo dos concursos. sim. E é uma pena, porque são carreiras. Se a gente tivesse esse pensamento, né? No caso, o concurseiro, de pesquisar sobre a área, esse episódio, por exemplo, eu tenho trazido o profissional para falar um pouco da área. Não talvez não seja o suficiente, o todo, né? Porque 1 hora para a gente falar sobre isso é pouco, mas já dá uma noção do que é, né? Teve o do gestor público federal também que eu trouxe, né? Com a carreira de APO, que é o analista de planejamento e orçamento, e o gestor público federal, para ele falar a diferença dessas duas carreiras, falar da carreira em si. O que a gente vê pouco hoje na internet, né? Acaba que o concurseiro vai pelo salário, e eu não estou dizendo que não seja importante, Sim. né? Como você mesmo Uhum. disse, é algo muito importante, mas imagina você ganhar um bom salário e ser frustrado, né? Não conseguir desempenhar o que o cargo espera de você, Sim, sim, né? sim, sim. Eu vivi isso. No meu primeiro emprego público no BNDES, por exemplo, não era o emprego que eu gostava. Eu tinha um ótimo salário, não era o emprego que eu gostava. O que você, então, vai sentir? Você vai acordar pela manhã desanimado para ir trabalhar numa coisa que você não gosta, unicamente porque te paga bem.
Ah, Vinícius, mas é melhor ser triste ganhando bem. Mas é melhor ser Teoricamente. feliz ganhando bem. Aham. É melhor ser feliz ganhando bem. É bem melhor. Eu acho que é isso que as pessoas devem almejar como regra, que vai trazer a satisfação plena. E sobre a fase oral, né? Esse tema da gente vai falar um pouco, né, das dicas da dica da prova oral. Eu sou muito interessada nessa temática, embora a minha carreira, né, da parte de controle não exista essa fase, mas para o auditor eu acho muito importante. Né? Aham. Quando a gente Sim. vai para uma reunião de auditoria com o gestor da unidade que vai ser auditada, é muito importante a eloquência, passar efetivamente o que aquela auditoria está fazendo. Porque eu já estive no local de auditado, na iniciativa privada, e o auditor não sabia nem o que ele precisava. Ele não demonstrava saber o que precisava. Essa é a frase. Embora até soubesse, ele não conseguia Isso. demonstrar o que ele sabia. Aí, como auditada, a gente começa a julgar a competência desse profissional pela oratória dele, né? Seja o vocabulário usado, seja a não precisão do que está sendo pedido. Perfeito. Então, eu acho que essa temática vai além de fase de concurso, né? É para a vida. Para a vida. Concordo. Porque tem muita gente que é tímida, né? Como driblar essa timidez nesse processo? Eu me considero tímida até certo ponto, né? Para começar o episódio, eu sempre falo que eu tenho dificuldade os 5 minutos iniciais. Mas, e o técnico aqui, o Ítalo, me ajuda muito. Mas eu sei a importância dessa fase da abertura. É o momento que prende a pessoa para continuar assistindo esse episódio. Mas vamos lá. Para o concurseiro, a gente traz a temática da prova oral para o concurseiro. E depois a gente fala um pouco sobre a importância na vida mesmo da oratória. Claro. Sobre a etapa da prova oral, eu considero importante. É um momento de avaliar a capacidade que a pessoa tem de expor oralmente o conhecimento dela. É verdade que a oralidade ela tem sido cada vez mais presente nos procedimentos. No processo, claro que nós nos manifestamos por escrito em várias oportunidades, mas o que muitas vezes muda o rumo de um caso é a manifestação oral em audiência que se faz acerca de algo. Ou até situações em que é necessário despachar com o juiz, ter uma conversa acerca do caso para explicar. Muitos advogados precisam disso no seu dia a dia, de despachar com o juiz, despachar com o desembargador. E a oratória, ela está presente nesse tipo de situação para ajudar você a mudar o rumo daquele caso em favor do seu cliente. Isso vai te trazer benefício como profissional e dinheiro também. Para aqueles que vão para a advocacia privada e para aqueles que estão no serviço público, querem fazer um bom serviço, independente do salário fixo que já recebam. A fase oral do concurso, ela seleciona candidatos que têm essa capacidade de expor oralmente as ideias, mas ela não é propriamente uma fase que prepara as pessoas para isso. Eu digo assim, a pessoa normalmente, quando ela passa para a prova oral, ela tem 1 mês, 2 meses estourando entre o resultado que ela teve da segunda fase e a prova oral que ela vai fazer. Se ela não sabe falar em público, se ela não sabe se expressar bem, ela vai ter 1 mês ali, 2 meses para aprender a fazer isso. E o que ela vai aprender ali é só o suficiente para passar na prova, mas não é o suficiente para a vida. Não é o suficiente para ela Pro exercício, né? Conhecimento nas mais variadas situações profissionais que ela vai viver. Portanto, embora seja válida a ideia de prova oral em concurso público, ela não é suficiente para que o candidato já se prepare para uma prova oral. Eu penso o seguinte, Rose, a oratória deveria ser ensinada desde que a gente é criança, ali no primário, até o ensino médio. Assim como você vai aprendendo matemática ano a ano, você vai aprendendo a falar em público ano a ano. Por quê? Porque o que você aprende de conhecimento na escola é o conhecimento acumulado, mas que vai exigir que você transmita
ao longo da vida. Conhecimento acumulado sem ser transmitido não serve para nada. Então, a oratória deveria ser algo ensinado nas escolas. E outra, a gente passa 5 anos na faculdade de Direito sem aprender absolutamente nada sobre oratória. Aprendendo um monte de coisas que você nunca vai usar na vida e não aprende nada sobre oratória, que é exatamente o maior instrumento que você vai ter para obter sucesso na sua profissão. Então eu penso que isso deveria ser algo ensinado nas escolas, deveria ser ensinado em qualquer graduação. Hoje eu dou aula na Mackenzie, que é uma faculdade aqui de Brasília, muito conhecida no Brasil inteiro, muito forte em São Paulo também. E já iniciamos um trabalho de oratória com os alunos desde o primeiro semestre. Eles investem muito nessa parte de apresentação oral. Mas eu conversei com o diretor que não era só expor os alunos a apresentações orais. Eles precisam aprender como eles devem fazer essas apresentações. Não adianta A técnica da oratória? A técnica da oratória. Legal. O que deve ser usado no momento em que se fala em público. Não é só falar em público, mas saber como falar. E nós já estamos desenvolvendo isso lá na Mackenzie. E eu penso que isso deveria ser desenvolvido em toda universidade e deveria também, na administração pública, haver um investimento dos órgãos públicos para que os seus servidores tivessem essa capacidade de transmissão de conhecimento. Não só nas reuniões, mas também com o próprio cidadão. Sim. Que é atendido. Você mesma disse que foi auditada e que, claro, se houvesse ali um profissional com a transmissão de conhecimento ali mais acessível, mais clara, mais didática para você, a sua visão daquele órgão, ela melhora conforme os profissionais tenham a capacidade de transmitir conhecimento. E melhora a eficiência do processo. A eficiência Porque do processo. se a pessoa quer uma coisa e não consegue transmitir, quem está ouvindo entende outra coisa. Aí faz com que esse auditado perca tempo Sim. com uma coisa que não vai precisar. Sim. E no momento de entregar esse pedido, ela já perdeu tempo, porque vai ter que fazer de novo. Perfeitamente. Traz o retrabalho isso. No dia a dia do trabalho, né? Isso. Com os pares, Exato. com o seu chefe. Porque quando o chefe pede uma coisa e ele não sabe transmitir isso, ele causa ineficiência em todo o setor. Perfeito. Exatamente isso. E eu vejo muito assim, né, na minha vida profissional como contadora, né? Às vezes as pessoas deixavam para o outro, não, fulano ele tem um jeito melhor para falar. A pessoa só é extrovertida no dia a dia. Sim, não quer dizer que ela tem a técnica. Passar a comunicação do que ela quer de uma forma clara. Muitas vezes ela é extrovertida, mas ela não tem as técnicas para passar aquilo de uma forma clara para os outros. Isso também acontece. Mas aí também um outro ponto. As pessoas que geralmente passam isso para o outro, eu digo, fulano vai fazer porque ele faz melhor. Essa pessoa está perdendo a oportunidade. Muito. Porque muitas vezes ela deixa, mesmo no serviço público, porque a gente tem essa ideia, no serviço público você está ali estagnado. Não, você pode ascender também no serviço público. Você pode sair ali de um cargo de uma relevância menor dentro da administração e ir para uma diretoria e dobrar, triplicar o seu salário. E vai ter que se comunicar. Mesmo durante o serviço público. E quem vão chamar para esses cargos? Normalmente, a pessoa que tem uma maior capacidade de comunicação. E nem sempre a pessoa que tem mais conhecimento. É isso que é interessante. Nem sempre a pessoa que tem mais conhecimento, mas é a pessoa que tem capacidade de transmitir, às vezes, o pouco conhecimento que ela tem. Mas ela se faz entender pelos outros, então é suficiente para que ela seja chamada. Então, no momento em que nós temos a oportunidade de mostrar o que a gente sabe e a gente declina e diz, não, fulano é melhor do que eu, vai fazer melhor. Tudo bem, pode ser que ele faça até melhor, mas você está perdendo a oportunidade de mostrar que você sabe. E com isso você perde oportunidades na vida. Eu assisti a aula que você deu para o Lucas Duarte, antes da prova dele de procurador, né? Sim. Acho que foi de Minas, se não me falha a memória. E para mim aquilo foi enriquecedor. Assim, eu tava lá como ouvinte, torcendo pelo meu amigo para ele acertar todas as questões, deu tudo certo.
E, ao mesmo tempo, eu fazia algumas revisões na minha cabeça diante dos assuntos que você trazia, né, para ele, e o que tinha a ver com a minha área, mesmo eu já não estar estudando para concurso. Mas trazia a memória que a prova objetiva, quando a gente estuda para a prova objetiva, é totalmente diferente da discursiva e da prova oral. Prova oral. Você indica para quem está estudando para uma carreira que exige a prova oral, ele já começar no momento que está na objetiva ou deixa para esse prazo? Indico, Rose. Uma forma interessante até de estudar para a objetiva é a pessoa já começar a treinar os conceitos falando para ela mesma ali oralmente o que é esse conceito. Uma das formas de se estudar, isso já é comprovado cientificamente, que quando você treina explicar as coisas, você grava aquilo de uma forma melhor. Uma forma, por exemplo, de já treinar para a prova oral, mas ao mesmo tempo estar treinando para uma primeira fase. Dentro do assunto que você estudou, você ficar ali em frente a uma câmera, se filmando, e buscar explicar aquilo que você estudou para a câmera. É uma forma que você tem de estudar para a primeira fase, porque você está consolidando na memória o seu conhecimento, e ao mesmo tempo estudando também para a prova oral. Porém, volta no que eu já tinha falado antes. Também não adianta, sem técnica nenhuma, uma pessoa querer só ficar explicando as coisas sem ter técnica nenhuma de como fazer. É importante, e hoje em dia a gente tem aí YouTube, e tem curso de oratória também, que a pessoa pode fazer, que é ela estudar sobre como falar e buscar falar explicando aquilo até para ir bem também na prova da primeira fase. Então eu sou totalmente favorável de que a pessoa já pense na última etapa do concurso jurídico, sabendo que é uma prova oral, uma prova de tribuna, que ela já possa desde o início estudar. O que eu vejo muitos concurseiros nessa área, né, é deixar para treinar a parte da oratória somente na fase em que ele já está aprovado para esse certame, né? Exatamente. E se preocupa apenas com o técnico, com o conhecimento técnico. Isso. Aí eu, gente, por que você não faz um curso de oratória? Exatamente. Porque vai te trazer a técnica, porque são gestos que são lidos, o olhar que é lido, exatamente, que é além do que o conteúdo técnico, né? Exato. O que você falou é muito importante. Eu treino muitas pessoas para prova oral, para prova de tribuna. Atualmente, por exemplo, tem a prova de tribuna do Mato Grosso do Sul, da Defensoria, é uma simulação de júri. Atualmente eu estou treinando 17 pessoas no total para fazerem essa prova, que é uma simulação de júri. E aí entra o que você falou. Pessoas que nunca tiveram um treinamento de oratória antes e que a gente tem 2 meses para fazer esse treinamento. Nesses 2 meses, a gente consegue fazer a pessoa evoluir apenas para fazer aquela prova e passar. É uma receita de bolo que a gente vai dar para fazer aquela prova, mas a gente não está preparando a pessoa para as várias situações da vida que a oratória poderá ajudar. Então, eu vejo isso. E outra, essa fase de prova oral é interessante porque é o seguinte: não é necessariamente o candidato que tem mais conhecimento que vai tirar a nota maior. Um candidato que tem menos conhecimento, ele pode, com a maior poder de articulação, com a postura, com o gestual, com a voz ali mais convicta e persuasiva, ele pode, às vezes, com menos conhecimento, dar a impressão de que ele sabe do assunto mais do que aquele que tem mais conhecimento, mas que se enrola e que não passa com tanta convicção aquilo que sabe. Faz muita diferença, então. Então, basicamente, quando as pessoas me procuram para prova oral, eu já falo para elas, eu não sei direito administrativo, eu não sei direito do consumidor, minha área é penal e processo penal, mas eu treino as pessoas em todas as matérias. Por quê? Porque o meu foco na preparação para a prova oral não é propriamente o conteúdo, mas a forma que a pessoa vai falar. É claro que quando eu faço as perguntas, eu tenho ali as respostas comigo de outras disciplinas e eu digo para a pessoa, essa resposta aqui é tal, 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 mesmo de matérias que eu não domino. Só que, na verdade, ali eu estou treinando a pessoa muito mais sobre como ela vai falar do que o que ela vai falar. Porque o que ela vai falar, ela sabe. Veja, uma pessoa que chega numa prova oral de concurso jurídico, ela já tem um conhecimento muito consolidado. O que ela precisa treinar agora? Como é que ela vai expor esse conhecimento? É para isso que o treinamento de prova oral serve.
Nossa, interessante. E no dia a dia do trabalho, assim, eu também já observei que pessoas são muito boas tecnicamente, vai apresentar um trabalho fantástico, mas na hora de apresentar, né, não passa a imagem desse trabalho com a oratória, né, na altura daquele trabalho. Sim. E quem está ouvindo sobre o relatório não tem noção da dimensão, a grandeza que é esse trabalho, só pela oratória da Só pessoa. pela oratória. E aí é o seguinte, às vezes um trabalho de menor relevo, mas com uma pessoa mais eloquente ali na apresentação, passa a impressão de que aquele trabalho é mais importante do que o outro, Sim. que teria uma importância até maior, mas o seu apresentador não trouxe aquela importância, não deu aquela empolgação para quem assistiu. E isso acontece demais. Pessoas altamente qualificadas que teriam todo o potencial para crescer muito mais nas suas carreiras, mas que por uma comunicação mais limitada não conseguem ascender, ao passo que outras, com nem tanto conhecimento assim, conseguem uma ascensão maior por terem um maior poder de comunicação. Isso é algo da vida que acontece demais. Ó, isso você tocou no assunto importante. Eu li outro dia uma reportagem que era o seguinte: hoje, indiscutivelmente, os Estados Unidos são o país mais desenvolvido do mundo, com maior PIB e tal, tá ali com a China, né, atualmente sobre essa questão aí de países que têm o maior poder de influência no mundo. Aí eu vi o seguinte: quando se vai para um concurso internacional de estudantes que saem do ensino médio, e você vai avaliar os Estados Unidos, eles não estão entre os 10 primeiros ali, eles estão entre do 20 ao 30 na posição de melhores estudantes do mundo. Você vai ver os países asiáticos dominando ali os 10 primeiros como melhores estudantes do mundo. Mas quando você vai ver quem domina o mundo, aí nós temos os Estados Unidos como país, como uma espécie de liderança mundial. Por que isso acontece? É muito fácil de se extrair. O poder de comunicação que eles investem. Hollywood, eles têm oratória desde o ensino fundamental. As escolas investem em campeonato de oratória, você tem concurso de oratória, discursos que as crianças têm que fazer, que elas recebem nota na escola. Tudo isso desenvolve um potencial para quê? Para você se destacar no cenário mundial. E isso tem tudo a ver com o investimento que eles fazem na comunicação. Então, por que os Estados Unidos dominam o mundo? Porque eles têm os melhores filmes, porque eles investem em noticiário, investem em comunicação, em mídia, e isso acaba sendo transmitido para o mundo todo como algo muito importante. E da mesma forma na nossa vida pessoal. Sim. A pessoa que investir em comunicação, na sua capacidade de comunicação, ela vai ter sim, na média, mais sucesso do que as outras pessoas. Isso é um fato. E para os tímidos, o que você falaria, daria dicas para uma pessoa muito tímida que ela deseja ser um defensor público, né, uma defensora, e sabe que existe essa etapa, mas não só pela etapa, mas na vida, né, no exercício da defensoria? Eu fiz um curso de oratória no Rio de Janeiro durante 8 anos com uma professora que me ensinou muito, chamada Rogéria Guida. Ela falava coisas muito importantes. Uma primeira frase que eu ouvi dela, logo da primeira vez que eu frequentei, foi: na vida, ou você fala, ou você fala. Porque se você não falar, outros falarão por você. Então essa frase me marcou, isso logo na primeira vez que eu fui. Sobre a timidez, o que ela dizia? A timidez muitas vezes revela o medo dos olhos dos outros. O que é a timidez? Uma projeção que a pessoa tímida faz de que ela será julgada negativamente por algo que ela disser. Então, a partir dessa projeção, que está só no imaginário dela, porque ela não disse nada para ser julgada negativamente, ela já se antecipa
acreditando realmente que se ela disser alguma coisa, que haverá um julgamento negativo em cima daquilo que ela vai dizer. Então ela não diz nada, ela prefere não dizer nada para não ser julgada negativamente, mas ela não sabe se ela vai ser julgada negativamente. Mas ela já se julgou, Já né? se julgou. Ela já fez essa projeção no imaginário dela. Então, essa professora me ensinou muito sobre isso. A partir do momento em que você diminui, minimiza esse medo dos olhos dos outros e passa a entender que muitas vezes na vida aquilo que você disser vai ser encarado positivamente pelas pessoas e que elas vão te ouvir, a partir do momento em que você perde esse medo, é o momento que você começa a ver a reação das pessoas diante daquilo que você diz e ganha motivação e encorajamento para poder falar. E isso, às vezes, pode se revelar em situações desconfortáveis que você vai se obrigar a ter que romper. Por exemplo, no aniversário de uma pessoa querida, em que você pede a palavra para falar daquela pessoa. Numa reunião em que você pede a palavra para falar a sua opinião sobre aquele assunto, quando na verdade você teria a tendência ali de ficar calada e não falar nada. Ela diz que nesses momentos em que você rompe essa barreira para se desafiar a ter que falar alguma coisa sobre esse assunto, vendo a reação das pessoas, que muitas vezes será positiva, ao contrário daquilo que você projetava, é o momento em que você ganha motivação para, em várias situações da vida, você começar a falar e dar a sua opinião. E isso vai gerando o reconhecimento das outras pessoas quanto ao seu trabalho. E vai criando repertório, né? Exatamente. Para coisas menores. Para coisas menores. Do dia a dia, de resolver algum problema. Exatamente. Pedir ao garçom uma comida, Isso. né? São exercícios pequenos. Exatamente. Que, às vezes, até os pais podem estar ajudando os seus filhos, né? A desenvolver desde cedo. Exatamente. Do que fazer o pedido por ele, Exatamente. né? Por exemplo. Exatamente. E assim, se desafiar, cumprimentar as pessoas, cumprimentar o vizinho, cumprimentar o porteiro do seu prédio, cumprimentar a pessoa da limpeza, cumprimentar todas as pessoas que você vê ali na sua interação social. Isso também é uma forma de romper a timidez. E o que acontece? A pessoa tímida, às vezes você vê, ela acaba não falando com medo do rótulo que os outros vão colocar para ela, e muitas vezes essa pessoa tímida acaba sendo rotulada negativamente como uma pessoa metida. Ou mal educada. Se acha, não fala com ninguém, se acha, mas às vezes não fala com ninguém por timidez. Julgada pelo silêncio. Que, assim, ela evita falar para não ser rotulada negativamente, e por não falar ela é rotulada negativamente também. Esse é um fenômeno então, já que é para ser julgado... Exatamente. Então você fala o que você pensa. Eu não estou falando de ser mal educado, educado, lógico. Qualquer coisa, mas eu digo de expor seu pensamento ali com educação e com a confiança de que as pessoas vão sinalizar positivamente. Eu acho assim, por mais que você fale algo que vá ser da discordância dos outros, que os outros não vão concordar, se você fala com respeito, com fundamento, de forma articulada, a tendência é que concordem. Mas se não vão concordar, vão respeitar. Não vão te avaliar negativamente em razão de algo que você falou com fundamento e de forma educada, compreendeu? Então você pode estar numa reunião em que você vai dar uma ideia que todo mundo ali discorda. Mas se você trouxer um fundamento, uma explicação, falar com educação, respeitar o pensamento do próximo, mencionar as pessoas que estão ali, vão achar bacana você ter falado. Embora não vão aceitar aquilo que você disse, mas você também não vai sair. Você vai ter uma avaliação mais positiva do que não ter falado nada. Na minha visão. O silêncio, às vezes, é pura incompetência, né? Julga pela incompetência. Exato. Exatamente. E a oratória, a gente é julgado o tempo inteiro, né? Em todos os momentos, nós somos observados, na verdade. Exatamente. E se a gente se desafiar cada vez mais, vai criando repertório para isso. E você pode se surpreender, né? Se surpreender. E assim, não colocar como uma coisa de outro mundo o julgamento que os outros vão fazer sobre você. No momento em que você fica despreocupado quanto a essa questão, é o momento em que você... Eu vou dar um exemplo. Eu já dou aula, já... É até duro falar isso, mas há 20 anos. Tá? Porque eu comecei a dar aula ainda na faculdade como monitor. O que eu vejo que me ajudou a prosperar na carreira de professor? Entrar em sala de aula hoje e não ter a menor preocupação quanto a julgamento
negativo. Não é que eu tô falando que não tô nem aí. Eu digo de ter a confiança de que eu vou entrar em sala, de que eu vou dar a melhor aula possível e que aquilo vai ser avaliado positivamente pelas pessoas, em vez de ficar preocupado com eventual avaliação negativa. É igual a entrevista de emprego. É, Né? exatamente. Mas muito obrigada, Vinícius, pela aula, né, que você deu aqui pra gente, a sua generosidade de participar desse projeto e que eu espero que tenha ajudado, né, quem está assistindo, quem está indeciso pela carreira, quem tem curiosidade, como eu, né, sobre a temática da oratória. Eu já ia engasgando aqui a oratória. Normal, a gente, né? Mas é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado a todos.